O homem e seu mundo, como se apresentam, são modelos do universo? Seriam representações diretas? Se afirmarmos que sim, seria como no caso de você ter descendentes, você diante do seu filho ver só a parte que lhe compete. Esse menino, essa menina é igual a mim. Veja a sua aparência. Mas você não percebe que nos traços biológicos daquele ser tem muito de um e outro. É uma mistura. Então você não poderia dizer essa criança é um modelo direto de mim, a minha representação direta. Não. Se você se perceber no espelho, você é parte pai, parte mãe, bem definido sem se confundir. E ainda tem um adicional de sua própria peculiaridade. Aquilo que o próprio movimento de seu nascimento traz como lastro. Os seus registros, como estavam os astros, o comportamento da mãe diante da gestação, tudo está ligado. Não que te influencie diretamente e te molde teu caráter, mas você se adapta. Não, você é a representação de tudo que existe, em síntese. Perceba isso. Vamos falar agora do mundo. O mundo é uma representação direta dos outros mundos? Veja que o próprio mundo se contradiz, se contrasta. Temos o ambiente urbano, nos distanciamos e o cenário já muda. O próprio mundo parece ser muitos mundos dentro de um mesmo mundo. Suba uma montanha. Perceba o ar ao entrar nas narinas. Não é o mesmo ar lá de baixo. E mais alto ainda, o ar fica mais rarefeito. Quem trabalha na aviação sabe. E quem ainda é da área da astronomia, já ultrapassa essas convicções de que o mundo é uma coisa só. Tanto que é tão maiávico esse mundo, que você vê estrelas à noite, se não estiver nublado. Mas se você pegar um foguete e ir até certa distância além da atmosfera, você não vê estrelas. Não no entorno da Terra, como aparentemente mostra aqui, porque a própria atmosfera é uma lente que amplifica, te traz uma imagem que não está ali. Acontece também sob o solo lunar, quiçá sob todos os globos. Então ele representa realmente tudo. O mundo como ele é visto, ele é síntese. Não no aspecto de consonância e de harmonia, porque tem muita coisa que conflita. Por exemplo, a matéria sólida, ela tem um tempo de duração bastante lento, arrastado. Se você ficar sentado o tempo inteiro, sem se esforçar, sem se arriscar em intempéries, em contágios microbióticos, né, você preservou a sua matéria com procrastinação e inércia. Isso, além de não garantir a longo prazo que você persista, ainda está acontecendo em você revoluções, transformações, porque você pensa e sente. Você, inclusive, afetará a sua circulação.
Imagina se você meditasse o tempo inteiro. Por isso que meditação são momentos. É como orgasmo. Estão entendendo? É como tesão. Você não suporta. Imagine uma pessoa constantemente sendo estimulada. É o mesmo contraste se você avaliar um êxtase espiritual. Então você não tem isso por garantia que você viva essa carne, mas não o tempo inteiro, gente. O que convidamos aqui é qualificação, equiparação, que se chama, né, se fala muito de boca para fora, equilíbrio. Eu presencio com plenitude o espírito em mim, a minha consciência, e a minha inconsciência, que é a minha matéria. E eu, como julgador, fora disso, desapegado, sem identificação, eu consigo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Só a consciência pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas isso que está inconsciente não consegue entrar dentro das fronteiras da consciência. Por exemplo, o planeta Terra, ele é o corpo do rei do mundo. Mas ele não é o rei do mundo. Você é o corpo do seu ser, mas não é seu ser. Porque você vai deixar de ser. Não pode algo único deixar de ser. Você não existia, existe e deixará de existir. O planeta é a mesma coisa. Tudo isso é cíclico. E é modístico, porque é a moda agora, né, o quarto sistema, quinta raça. Estamos experimentando isso. Quando enjoarmos, eu vou colocar um parênteses, abro ele. Quando nos transformarmos, fecha parênteses, a moda passa. E nisso sim, a gente repete aqui, né? Repetimos algumas coisas do universo. Os seus modismos, os seus movimentos, né? Qual é a bola da vez, como a gente chama? Agora a bola da vez é o homem. E dentro do próprio planeta, que constitui 7 realidades possíveis, porque senão a coisa não funciona, para isso aqui, que é básico, que a gente vê como objetivo funcionar, é preciso uma complexa grade de atividades, grade de realidades. É preciso muita coisa trabalhando, muita gente, inclusive inteligência, para esse globo apenas girar, vocês sabiam? Esse giro que você não vê, andando a 17 milhões de quilômetros por hora. Quanto você faz seguindo o Sol em sua elipse interrupta em um ano? Você anda para toda parte e seu corpo está aqui parado. E você acha que isso é o objetivo. A própria alma da Terra, como a sua alma, elas não têm nem aparência o que você considera como objetivo. Muita coisa no corpo emocional, ele é muito mais versátil, mas ao mesmo tempo muito mais econômico. Você não verá lá. Ah, mas eu sonhei que estava sangrando. Você estava dentro da sua bolha, que reflete coisas da memória de um plano físico que ficou para trás. Que deveria só ser lembrado pela manhã, quando voltar. Porque essas vidas não podem se invadirem. Porque senão você não experiencia nenhuma nem outra. Por que a vida física ela é difícil? Ela era apenas para ser experimentada. Tátil. O que é o sentido de um abraço, de um amor decantado ao afeto, né? Ao homem e mulher se atrair, porque eles não veem dentro de si a polaridade, então eles se atraem lá fora. É plausível? É hoste do ciclo? É um nível de consciência humana, então, atual. Então ele se une, mas ele não vê
um ser humano do outro lado, com anseios, com problemas, com dificuldades e fragilidades, e também forças. Ele simplesmente quer se saciar. O que é isso? São coisas que não são daqui, que não deveriam estar aqui. O homem jamais deveria expressar, no plano físico, uma emoção não original. Uma grande emoção de alegria e uma grande emoção de tristeza é desequilíbrio. E o corpo só passou a existir como sétima coisa, como filtro disso. É o potenciômetro dessa sombra e também dessa luz. Era para ser o fator equilibrante. O que aconteceu? Se tornou um fator caótico. Desviou toda a possibilidade de cosmos, disso aqui se tornar parte do contexto. Por ter falhado o homem com sua mente, ele acaba influenciando todo o ambiente e esse ambiente tende a se acabar. Aí que vemos as histórias bíblicas dos afundamentos, das erupções vulcânicas que devastam tudo. Já porque é muito difícil na matéria se dissolver a própria matéria. Um globo ele é muito abrangente. O tipo de material que ele é constituído é bem difícil de ser subitamente ou automaticamente destruído. Porque os mesmos elementos que tem nele é os mesmos elementos que poderiam ou resolver ou dissolver, como o corpo. Veja que o corpo já tem as bactérias prontas para serem acionadas no dia que esse corpo não tiver mais eletricidade corrente. Mas ainda a bactéria não consegue apagar totalmente o corpo físico, porque ainda sobra os restos mortais, as ossadas. Vocês entendem que não pode, o corpo físico ser toda a relação dos múltiplos universos, mas ele tem ingredientes definíveis, visíveis, que lembram. É como o caso do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Por ele ter razão acima dos outros animais, não quer dizer que os animais, os vegetais, os minerais também não sejam reflexo desse Deus. Todos os reinos juntos, aí sim são a semelhança desse Deus. Porque é todas as possibilidades dele mesmo. Ele que criou. De onde veio? Não veio de outra parte. Se não está em Deus, não está em outra parte, em outro lugar. Tudo é ele dissolvido. É como se ele se sacrificasse. É os 14 pedaços de Osíris. Ele cai, se despedaça e cria os universos, os mundos e os seres que os habitam. Agora devemos montar de novo, para que esse divino tenha a noção do que é não ser divino e a consciência de sê-lo. Porque apenas em partes ele se vê em toda parte. Ok? Temos a alma da terra e a alma dos seres que não representam exatamente o ser. Por exemplo, muitos entusiastas do ocultismo afirmam que o pássaro, o canídeo, o gato, as feras, elas têm elementais, sim. Mas elas não são como se apresentam aqui, são corpos adaptados ao meio. Para que eu vou ter um corpo idêntico a esse, e mais semelhança desse, num plano sutil? Ora bolas. Onde não há resistência material. Eu posso atravessar, transpor e viajar em grandes distâncias apenas com pensamento. Eu não preciso. A natureza é econômica, eu sempre digo. Economia, gente. É o que garante a natureza ser tão rica. Por isso que os recursos, por mais que você invista em explorá-los, nada se perde, só se transforma. A lenha que você está queimando
está voltando para o solo. O que sua mãe comeu se transformou no seu corpo e você vai devolver mais tarde. Quiçá que demore, né? Porque já estamos aqui apegados a esse plano lento em frequência. Por que ele é bom? Porque ele demora. Você quer ficar muito tempo de férias. Você quer aposentar. Você não quer, né? Agora que está pegando o gostinho, tem que voltar a trabalhar. E o que é trabalho, gente? Trabalho, ele é interno. Como? Para não ficar falácia de novo. Vamos trabalhar. Não é ficar meditando. É trabalho porque eu quero entender essa coisa. Eu quero entender o que é homem, o que é mulher, por que a gente se atrai. Eu quero entender por que eu tenho um corpo físico. Isso é trabalho interno. Por que eu tenho alma? Por que eu tenho espírito? Ora bolas, por que eu tenho a obrigação de evoluir? Porque é o seguinte, há duas libertações, até eu falava numa live da gnose, né? No fim eu acabo passando por chato, falo demais, porque vem vindo. Eu não tenho controle, esse meu corpo físico está aberto, esse cérebro está sinapseando, sem controle. Por quê? Porque eu decidi assim. Porque se eu não controlo tudo que é de ruim, por que eu controlaria o que é de bom e cuidaria para falar? Todo mundo fala o que quer, se contradiz, né? Eu vejo contradições assim, que chega a ser um choque térmico. A pessoa fala uma coisa, depois ela fala outra. Eu não quero ser assim mais. Por isso que eu venho com esses conteúdos. E são muito pessoais, muito íntimos. Mas como eu, Bolas, venho trazê-los? Quero holofote? Não, porque se eu receber holofote, mais do que essa luz que quer ser expressada, quer se tornar carne através do verbo, eu ofusco isso. Se eu me deter no holofote externo, eu ofusco. O que eu quero é apenas compartilhar. Doar o que me vem de graça, dado de graça. Então, essa alma da Terra, por ela ser energética, e a sua alma é parte dela, desfragmentada, não pode funcionar da mesma forma. Então, não pode que um pensamento e uma emoção que é penta e quadradimensional, perdão, entrar por frestas atômicas e vir invadir o plano físico, porque ela se tornaria doença. Estraga a evolução do corpo físico, a experiência física. Como o apego a essa realidade física levada para a quadra e pentadimensão, que é o lugar onde você funciona em emoção, seu corpo emocional e seu corpo mental, que estão colados por uma espécie de substância quase aparecendo ao melado, que a gente conhece aqui, ao mel também, muito análogo a isso, que garante que essas duas coisas estejam juntas e se forme a alma. Alma é uma palavra composta, pai e mãe. Como aqui temos o corpo físico e o seu etéreo, que é o aura. E a tríade, ela tem duas mais uma, a neutralidade, a causalidade, o amor e a unificação. Então somos divididos em três mundos, daí que entram as três gunas da matéria, que não são iguais, mas podem se misturar. A mistura é o que a gente pode chamar de evolução. Uma adaptação nova daquilo que é original. Não é deturpação, como o homem faz, né? Ao querer misturar fé com ciência, sendo que a ciência era antagônica a toda a compreensão da fé. E a fé ser muito, né, iconoclasta e não aceita a razoabilidade da ciência, né? Então é sempre esse contraste seguido de conflito, que não deveria ser. Plano físico era para equilibrar. Tudo isso. Então, no mundo da alma, a alma da terra, a alma de todos são transponíveis, intocáveis. E é isso que devido ao apego físico, você não vai encontrar lá
expressões de afeto como abraço. Você jamais vai abraçar alguém no plano astral, muito menos no plano mental, a não ser um pensamento que se envolve com outro, se identifica com outro. No plano astral é uma emoção, todas as emoções humanas se juntam. E você sabe o que é emoção no plano astral? Que acabou aqui também sendo expressão de emoção. Veja quando você fala assim, a minha descendência sanguínea, o meu sangue, sangue de Cristo, tudo expressão de emoção. Sabe por quê? O sangue do corpo astral, em suas veias holográficas, é emoção. Você sabia que seu sangue é emoção materializada? Sim. Que batalha pela sobrevivência. Pode ver que um corte sai muito sangue, inclusive você pode ter uma hemorragia séria e até morrer, porque o sangue vai lá, o sangue dramatiza. É um buraquinho, né? Você já viu quando você corta com um caquinho de vidro a pontinha do dedo? Como pode um buraquinho tão pequeno sair tanto sangue? É a dramatização dos fatos. E o sangue tem células programadas com uma subconsciência própria para resolver grandes, médios e pequenos casos. Em qualquer forma vai sangrar. É a mesma coisa aqui. De qualquer forma, aquilo que te recusa, te rejeita, vai doer. Só que é um corpo que já dói por si. Como pode uma emoção doer no corpo, se ela não é daqui? Ela tem sua própria casa, não se meta nos meus assuntos. Não meta o nariz onde não é chamado. E esses ditos populares são muito iniciáticos, porque eles estão falando disso também. Como pode um pensamento me envelhecer precocemente se eu já tenho um tempo estimado de quando começa a decrepitude? Como pode um ser com 40 anos já estar passando por calvície, deficiência cálcica, tendo um mal súbito? Então o que sobraria para esse ser daqui mais 40 anos? Tem jovens muito apegados à questão da corrida social, aos valores sem valor, que caem de mal súbito, ataques fulminantes no meio de um campo de futebol. Jovens treinados. O que sobra para quem está procrastinando pela vida? Envelhecendo antes da poltrona chamar e da cama, muitas vezes de um hospital ou das portas de um asilo. Como você vai explicar isso? Então vamos voltar à mecânica da alma da Terra. Como ela é a alma? Essa alma, tão como a sua, aonde ela vibra, para que não haja barreiras. Vejam bem, os planos sutis eles são mais leves. Por isso muita gente, né, acaba cometendo o crime de não mais querer se responsabilizar com a vida física coesa e acaba ceifando a sua própria vida ou entrando num vício que é uma morte por encomenda, a prestação, ok? Estresse, a pessoa que se preocupa com os outros, é uma forma de você deixar o outro te matar, só que de forma homeopática, conta-gotas, né? Você se deixa. Então, no plano sutil, para ele ser um diferencial, senão não precisaria ter 7 realidades, teria que ter alguma diferença para ser plausível existir. Senão não teria, né, por que de ser. O plano astral, por exemplo, ele é comum, eu vou resumir assim, grosseiramente, ok? O que você toca com o seu veículo astral, na alma da Terra, tudo parece uma pintura, uma arte, em que alguém atirou um solvente. Tanto está ali como pode não estar. Por quê? Para te dar liberdade. Você não pode estar preso, porque quanto mais sobe a frequência, mais consciência. Então a consciência tem uma característica única, que é a liberdade. O verdadeiro livre-arbítrio, que tanto falamos aqui, que não temos porque não temos o controle da circunstância das situações que escolhemos. Muitos vão dizer que não.
O livre-arbítrio ele está só relacionado à questão ética, que eu posso fazer sim, porque eu posso escolher, inclusive, não fazer. Não se visa a parte técnica. O que é liberdade? Vá na etimologia. Liber. Ir para frente. É como aggression. Se eu não consigo, se eu encontro barreiras, a minha liberdade é condicional. Ok? E eu tenho a condicionamento aqui do tempo, eu tenho o condicionamento da própria matéria, das barreiras, fronteiras fictícias entre os ditos territórios, e as pessoas aqui são territorialistas, né? Eu não sei como é que elas vão fazer lá do outro lado, onde não há demarcação, né? Não há bandeira a se erguer, ok? Ou você lá se torna todo ambiente, inconscientemente ele te engole, é tragado por ele, ou você se torna conscientemente e você agora é um ambiente observador que controla as situações. Caso contrário, você vai ter fracasso. Isso tudo vai começar aqui, como você se porta aqui, não como se comporta. Você pode ser muito educado, sem nenhuma instrução do que é a vida. E há irmãos se sacrificando, eu estou arriscando a minha paz, tentando falar um pouco do que eu vejo como humano. Porque, ora, se sou humano, você também és, tendemos a funcionar semelhantemente, mas não igual. Mas mesmo assim teremos pontos em comum, que é funcionamos como humanos. Ponto. Como funciona o ser humano? Estamos a caminho de entender, conversando. Não vai ser quieto em si mesmo que você vai entender, sabe por quê? Que possa que você entenda como você funciona, mas como você não troca com o outro, você lá fora, você não sabe realmente se isso que você é funciona parecido que seja com o outro lá, porque você não comunica e não há trocas para evidenciar. A própria ciência trabalha assim. Para constatar, temos que ter o antagônico e a síntese. Temos sempre numa frase a antítese e a síntese. Como você vai saber se a frase ela leva para algum lugar? Você tem que ver as possibilidades do que não pode ser, mas isso você vai ter que comparar. E para comparar tem que ter duas coisas. Por isso que somos seres sociáveis. Nós estamos querendo nos entender nos outros e nas outras coisas. E é o caminho da evolução. Essa mistura do eu com o ego. Então, na alma da Terra, tudo parece uma pintura em que alguém pintou e logo se arrependeu. Para você ter movimento, poder ter liberdade de deslocamento. Por exemplo, você pega numa construção aparentemente sólida no astral, se você sai da sua bolha, que é muitas escolas entusiastas aí né, de que tudo é magia negra, tudo é perverso, tudo é pernicioso, né, que isso aí não é iniciação, não é iluminação. Eles querem, na verdade, que você não se ilumine, você não saiba disso. Isso é descarado, chega a ser um ato sem vergonha, mas tudo bem, deixa pra lá. Né? Tem pessoas como eu aí para mudar esse quadro, pelo menos eu anseio. Você toca com o seu astral numa construção, ela se dissolve. Inclusive tem um cheiro peculiar que você sente, se aquela alma estiver consciente ali, daí muda, já não é mais sonho. É uma realidade tão palpável quanto aqui, só que mais sutil. Devido à frequência, vai subindo. Isso tende a ficar cada vez mais rarefeito. Você pega e sente um odor muito parecido com melado, né? Algo ainda orgânico, mas não é orgânico, é apenas uma impressão, porque ali a sua olfação, perdão, está muito mais
aguçada. Por quê? Porque agora você perdeu 2 corpos para trás, mesmo em vida, está lá dormindo. Então você está mais para lá, né? A sua direção está mais perto do causal, que é o rei dessa alfação no corpo, que vem aqui 3 a 5%. Como você vai estar vendo muito mais, a ponto de perceber, de tocar nas coisas e ver que as coisas se desfazem, são apenas sensíveis à mente, né? A mente é como, por exemplo, o espermatozoide, ele é a representação da mente no corpo. O óvulo é o útero cósmico, seria o próprio astral, de onde nascem os astros, tudo que existe. Terceiro dia da criação. Quando o espermatozoide penetra na película delicada do óvulo, começa as transformações. É assim que a mente torna o plano astral sensível. Tudo que se pensa como acontece automaticamente. Não há revertimento quando o espermatozoide fertiliza o óvulo. Ou acontece, a tendência é acontecer a gestação, a consumação, concepção, até o seu término, até o seu fim, que é o nascimento, ou há o aborto natural, ou o aborto, vamos dizer, imposto, que seria também um crime, porque você está barrando a vida acontecer. Aquela alma provavelmente virá de qualquer forma, e agora com uma tônica diferente, liberada a criar um karma desse encontro que deveria ser harmônico. Vejam bem, esse é o crime do aborto. E a gente aborta tudo, as ideias. Essas ideias que eu estou trazendo agora estão sendo abortadas automaticamente por muitos de vós. Perceba, não, mas eu estou concordando. Não, você está concordando, mas não está entendendo. Por quê? Bem provável que não queira entender. Isso é muito subjetivo. Você está explicando que é um mundo de massinhas, slimes, né? Isso é muito infantil, muito pueril. Não. Experimente, você vai ver que não existe nada pueril. Que a coisa mais pueril que você experiencia é a sua própria vida aí, né? Achando que isso aí é fixo. As crianças também, como aconteceu comigo uma vez, que levei meu filho menor pela primeira vez num shopping, ele segurou na porta eletrônica. Quase houve um acidente. Se ele tivesse quebrado aquela porcaria, eu não teria dinheiro para pagar, né? Para consertar aquilo, ressarcir. E o guarda só ria, né? Se vire. Eu ria, sim, estou sim, mas é difícil. Então a gente faz isso com o plano físico e reflete lá. Só que aquele mundo lá também tem as suas maias, como eu estava falando, ele é substancial. E o plano mental original, aquele que não se confunde com o emocional, ele é quase já um tudo que é. Então é uma bolha que te garante ali um endereçamento pensacional, vamos dizer assim, aqui ali é só seus pensamentos, que é a única coisa sua. Por quê? Mesmo assim, ele é a decantação da ideia. Você vai ver, vindo de certa distância por um canal, a ideia de tudo que você já viu e até o que não viu. Ao entrar na sua película mental, se substancia com os seus conceitos pessoais de sua mente, que ela crê que tem ela mesma um corpo emocional, um vital que garante que ela vai ter energia para insistir nisso, e um corpo de expressão chamado corpo físico. Como a mente chama isso? Personalidade. A máscara por onde o som que não é dela passa. Então a gente fala, a maioria das coisas a gente fala visceralmente. Estamos falando pelo corpo e não nem mesmo pela mente. Quiçá falássemos uma gota de consciência. Porque essa ponte, psicoponte, que é a mente, está travancada por impressões do que vem de baixo. Ok? É como se fosse a sua areia movediça. Ela está enterrada nisso.
no corpo físico, nas impressões dele, nos anseios dele, na vitalidade. Eu quero respirar, eu quero energia. O emocional, eu quero sentir, eu quero expressar. E a mente que quer ter razão. Veja que tudo é aparência. Por exemplo, no querer ter beleza, maquiamos. A maquiagem cobre a feiura? Não. Por querer ter força, habitamos as academias como segunda casa. Isso nos torna fortes? Não. Por querer moldar nosso corpo depois dos excessos do próprio corpo, caminhamos pela vida. E você vê que a única coisa que se transforma, que se desloca, é a corrida e não a barriga. Vocês estão entendendo? Nós estamos nos esforçando para mostrar que somos fortes, mas apenas estamos passando, nos esforçando. E isso tudo está no sangue, né? O sangue humano. O sangue humano materializado aqui, que ele começa no chakra vermelho, no básico, que dá a pigmentação rubra dessa substância, a gente nem percebe que é ali, é na ponta da medula. Por isso que é dito inteligentemente que é na medula que é formado o sangue. Sim, não nos ossos, mas na ponta da medula, onde habita Kundalini, o fogo vermelho, esse que nos queima nas febres, porque não controlamos jamais, como a gente não controla uma hemorragia. Não controlamos a temperatura do corpo. Não vai ser com uma reflexão, uma meditação que você, após esforços, não vai elevar a temperatura do seu corpo. Inclusive o tato é ele que garante para você ver se há excessos ou não, senão você queima ou congela. O tato lhe diz no inverno: vamos nos enroupar, cobre isso aí. E o fator do tato em tudo é polar, ele também diz: a temperatura está muito alta, vou extrair minhas vestes, eu tenho que me adaptar à temperatura ambiente. Se ela estiver muito elevada, muito baixa, eu devo criar um ambiente em mim. Então é para isso que temos o tato, e não para tatear e apegar. Apegar é pegar além do objeto, é agarrar. Só que nada se agarra. O próprio tato é ineficiente porque ele não pega nada, ele sente pegar. Atrito de elétrons. Apenas uma reação elétrica, eu chamo. Isso é quadrado, isso é quente, isso é frio. Isso é liso, isso é áspero. Isso é pesado, isso é leve. Mas é apenas sinais elétricos, uma interpretação do cérebro. E se passar para lá, aquela substanciação que deixa o plano sutil mais livre de ir e vir, ele toma também coesão. Aonde? Em sua matéria, porque ela é sensível à mente. Se a mente acredita que é coeso, você vai ficar preso lá no plano astral, você vai chamar de inferno. Ou melhor, quem observar, porque você vai estar inconsciente, você vai achar que está aqui. Isso é o inferno. Então aquela parede transponível jamais vai ser atravessada por você, aquele inferno com aquelas feras próprias que agora você vai sair da teoria psicanalítica e vai evidenciar na prática empírica, para sentir isso, do porquê que isso foi materializado, foi falado como teoria. Porque existe. Não podemos conceber nada, falar nada que de algum lugar, em alguma forma, existe. Mesmo que você nunca tenha ido no plano astral conscientemente, por eu falar, você está fazendo a imagem. Se você consegue fazer a imagem, isso já existe em você. Sem precisar ainda você ir lá, mas seria importante você constatar, ok? Para ver se isso que você tem dentro está lá. E vai estar. Só que você tem que evidenciar, não vai ser eu dizendo para você. Você não pode acreditar em mim, mas também não pode duvidar de mim porque você não sabe se é verdade ou não. Só passa a ser a minha verdade também a sua
quando dois verem em união. É o que eu estou tentando fazer com vocês. Então, percebam que você só tem sangue porque seu astral tem emoção. Se você valoriza seu sangue, sua descendência, e despreza qualquer tipo de emoção, então você desrespeita seu sangue, porque seu sangue é a garantia, a emoção de todos os seus descendentes. Isso sim é uma verdadeira destinação, que você pode fazer em si sem pagar nada. O sangue, ele está te unindo a um passado que pode estar falando de você. Você poderia estar lá. Essa mesma consciência que o habita. Então não é culpa do seu antepassado, é culpa de você. Você é tudo o que é. Mas saiba dividir em si, se esforce para entender todas as partes do tudo que você é. Quando entenderes, você já não está apenas entendendo. Você volta a ser tudo o que é. Paz reverencial a todos.